Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aposentadoria na Bagagem, podcast criado especialmente para você brasileiro que trabalha ou já trabalhou no exterior planejar a sua aposentadoria. Hoje, infelizmente, as doutoras Gabriela e Tânia não puderam estar conosco, devido a compromissos profissionais, mas nós continuamos e temos um tema muito interessante. Você já parou para pensar que a sua aposentadoria não precisa ser apenas aquilo que o INSS vai te pagar? Que você pode se planejar para que a sua aposentadoria seja feita também com investimentos, previdência privada, seguros, mas tudo isso de uma forma que realmente te leve a ter um valor expressivo lá na frente? O nosso tema hoje é justamente esse: como planejar a sua aposentadoria com investimentos. E para isso nós temos um convidado muito especial, que é o Natanael Cabral, ele que é economista, assessor de investimentos e está aqui conosco hoje para poder conversar um pouquinho a respeito desse tema. Então, se você é brasileiro, morando no Brasil ou no exterior, esse podcast é para você. Aproveita, nós temos já outros conteúdos no canal, a cada 15 dias episódios novos. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha e vem com a gente para esse tema. Natanael, muito obrigada pela sua presença e queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é Claro, você? claro, obrigado pelo convite, participar desse tema tão importante que é de aposentadoria e serve para todo mundo tem que olhar isso. Bom, eu sou Natanael, sou economista, tenho um escritório de investimento, trabalho como assessor de investimento e faço todo esse trabalho de planejamento junto com os clientes. E um tema importante que a gente vem trabalhando junto, que é a parte da aposentadoria, olhar tanto a previdência pública, mas também olhar dentro dos investimentos e do restante do planejamento para que de fato tenha uma aposentadoria sólida lá na frente. Então, a ideia é trazer um pouquinho do nosso dia a dia, de como que a gente vem trabalhando, que de alguma forma contribui aí para conhecimento e aprendizado. Inclusive, eu e o Natanael, nós já trabalhamos lado a lado nessa questão desse tipo de planejamento, né? Em Sim, que a gente olha a aposentadoria, não apenas aquilo que o INSS ou um regime próprio de previdência vai lhe pagar, mas também trazendo os investimentos como uma forma de remuneração. Então, o que a gente mais ouve, Natanael, é um cliente falando assim: ah, mas esse é o meu valor da aposentadoria, então eu vou fazer uma previdência privada. E muitas vezes eu falo, segura, calma, não é bem assim, né? Então, por que o planejamento financeiro é tão essencial na aposentadoria? bom, do planejamento do plano de aposentadoria, né, pensando aí num planejamento, a gente sempre olha, porque o cliente tem vários aspectos, né? Tem aquele cliente que não está olhando o regime geral, e tem aquele cliente que só está olhando o regime geral e não está olhando o resto. E às vezes não vai ser o suficiente. Principalmente quando você pega ali um perfil de alta renda, ou dependendo da profissão que ele tem, que o INSS ele vai ser necessário, ele vai contribuir de forma obrigatória a vida inteira, mas não vai ser suficiente para ele se aposentar e ter o mesmo padrão de vida. Quando a gente olha o perfil ali do cliente, entende ali como que ele está desenhando isso, às vezes faltam alguns pilares que de fato a gente analisa para poder construir de uma forma mais sólida esse plano de aposentadoria. E sempre eu olho 4 pontos importantes no plano de aposentadoria. Como está o planejamento financeiro, né? Se de fato ele tem um planejamento financeiro organizado entre quanto ele tem de consumo, quanto ele tem de renda, quanto ele consegue aportar, fazer essas projeções para verificar como que vai ser o futuro dele. Entender também se ele tem algum plano de contingência, né? Às vezes a gente está construindo, tem ali um plano A da aposentadoria, um objetivo, mas se tiver alguma interrupção, alguma eventualidade, eu não tenho nenhum plano de contingência. E depois que eu construir esse patrimônio, estou usufruindo, tenho minha família, como que eu transmito isso para a família, né? Como que eu deixo esse legado do planejamento? E obviamente quais são os produtos que eu vou utilizar para essa finalidade? Pode ser um investimento, uma previdência privada, um produto mais arrojado, por exemplo, pensando em renda, em geração de renda, geração de caixa no futuro. Tudo isso depende muito do perfil e do momento da vida de cada um. Então, eu sempre gosto de olhar esses 4 pontos, né?
como que está meu regime geral, que é o INSS? Como que estava estruturado ele? Está ok? Está tudo em ordem? Os meus investimentos estão direcionados para a minha realidade, para o meu objetivo? Como está meu planejamento, né? O que eu tenho de renda, o que eu tenho de gastos, o quanto eu reservo desse patrimônio, como está sendo construído e, principalmente, como que eu protejo tudo isso, crio um plano de contingência e depois eu transfiro isso, deixo um legado, né? Transfiro isso para a família. Então, esses são os 4 pontos que eu costumo olhar dentro de um planejamento para entender se está bem estruturado. Se esse plano de aposentadoria, se a gente tem algum ponto ali para fazer uma correção. Então, não basta abrir simplesmente uma previdência privada e esquecê-la lá no banco, ou então simplesmente abrir uma conta ali de investimento também e deixar sem mexer, sem movimentar e sem fazer aqueles arranjos necessários, né, de uma... Não, assim, não... Às vezes a gente tem, por exemplo, muitos casos que eu estou tranquilo. E é quando você vai entender a fundo, a pessoa tem um bom patrimônio guardado, né, investido ali em produtos. E em alguns casos, né, e eu tenho alguns exemplos que, por exemplo, tem um patrimônio relevante guardado, gera renda, está ativo, mas já está numa fase mais perto de aposentadoria. E aí tem, por exemplo, os filhos que, por mais que sejam maior de idade, já tenham suas casas, tenham sua vida, mas de alguma forma depende financeiramente ainda dos pais. Aí o pai contribui e ajuda de alguma forma esse filho. Então, numa eventualidade, vamos pensar ali num caso de uma sucessão, esse filho ele teria uma questão financeira, porque ele deixaria de ter o apoio do pai, e o patrimônio que o pai acumulou, que seria de herança do filho, também ele não consegue acessar, porque às vezes ele não tem liquidez para isso e não tem capacidade financeira para isso. Então, eu deixo 2 situações em aberto. O suporte financeiro que eu fazia e também o acesso a esse patrimônio. Então, mas às vezes a pessoa tá numa visão de tô confortável, tenho um patrimônio. E quando acontecer alguma coisa, vai ficar com meus filhos, eles vão resolver isso. E não, isso vai ficar tudo travado, na verdade, né? Sim, não vai ter acesso simples. Acesso. Então é um ponto de atenção ali para construir o patrimônio. E às vezes só abrir uma previdência, tem que entender, né? Que plano que eu vou abrir? É um PGBL? É um VGBL? É tabela regressiva, tabela progressiva? Qual que é a finalidade, né, desse investimento? Vou investir em renda fixa ou em ação? É o meu perfil, né? Qual que é o objetivo? E os objetivos de curto prazo, de longo prazo? Fazer uma foto, né, do cenário que tem hoje para o futuro. Como está o meu regime de INSS, por exemplo? Quanto que eu vou receber lá na frente, Sim, né? Vai sim. contribuir ou não? Então, são esses pontos que a gente olha que não é simplesmente abrir uma conta e começar a investir, mas é alinhar esse investimento ao objetivo. E um ponto importante também, alinhar ao objetivo de cada um, que é muito único, né? Muito diferente uma vida de uma pessoa para outra. Não tem uma receita de bolo ou um produto de prateleira. É entender. E tentar não ir pela questão da moda do momento, né? Vou investir nisso ou naquilo porque falaram que é bom investir nesse produto. Não, é desenhar um plano, ser fiel a ele e seguir aquela disciplina. Talvez não seja tão empolgante, mas é o que vai te levar para o seu objetivo final, Sim. né? Eu acho interessante, você falou de 4 pilares, eu estava pensando aqui que a gente pode colocar a aposentadoria como se ela fosse uma máquina cheia de engrenagens, Exato. né? Todas as engrenagens precisam trabalhar conjuntamente para essa máquina funcionar. Exato. Se uma parar ou não estiver trabalhando de acordo, as outras também não vão funcionar. Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo. A gente constrói, por exemplo, um plano de aposentadoria. Aí faz todo o dever de casa, né? Eu entendo o que eu quero, qual que é a renda que eu estou buscando lá na frente. Fiz meu planejamento previdenciário, né? Também o INSS está lá tudo certo, estou contribuindo, já sei quanto eu vou receber, se não tiver nenhuma reforma no meio do caminho, já sei quanto eu vou receber, tenho meus investimentos, está tudo desenhado, tudo bonitinho ali. Mas eu não tenho um plano de contingência, então eu tenho um plano A, bem estruturado, só que se porventura ocorrer alguma coisa durante esse trajeto, tive uma interrupção, parei de trabalhar, tive um problema de saúde, tive uma invalidez, aconteceu qualquer coisa. Esse patrimônio todo que eu estou guardando, preservando ele, construindo para a aposentadoria, se for no meu período de construção, interrompi, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dilapidar. E às vezes, talvez eu tenha tempo ainda de reconstruir tudo, mas talvez isso seja difícil, dependendo do momento de vida. Então, precisa ter um plano, que é onde entram os seguros.
Então não é comprar um seguro para ajudar alguém a bater meta, para fechar o mês, não é nada disso. É entender que o seguro ele é importante para criar tanto um plano de contingência, também resolver a parte de sucessão, porque é aquilo que vai proteger a geração de renda. A gente brinca que muitas pessoas não saem da concessionária com carro sem tirar sem pôr no seguro, né? Porque tem medo de acontecer alguma coisa. E às vezes ele mesmo que é o gerador, né? Até outro dia eu ouvi um termo que é: eu sou a máquina de dinheiro. Se eu tivesse uma máquina de dinheiro em casa que produz dinheiro, eu não queria proteger aquilo lá ao máximo. Por que que eu, que sou a pessoa que produz, que está construindo um patrimônio, não tenho nenhuma proteção? Sim, claro. Se parar, interrompe tudo. Então eu não tenho um plano B, não tenho nenhuma alternativa ali para poder atender essa necessidade. Então é um ponto importante de olhar também, que não é só fazer um seguro, Sim. mas é entender qual seguro melhor vai se adequar ali àquela realidade. Eu né? acho que essa parte de seguro convém mais para frente a gente conversar, principalmente na parte de sucessão. Em relação ao INSS, né? Claro que para quem está fora do Brasil é possível ainda manter a contribuição como contribuinte facultativo. Inclusive, a gente tem aqui no canal outros episódios que a gente trabalha, conversa a respeito disso detalhadamente, né? Acho que um ponto muito importante para ficar claro é que nesse episódio de hoje, a nossa intenção não é falar em qual investimento você deve aplicar. Nós não vamos falar de instituição financeira. Aplique na instituição financeira A, B, C, ou então no produto X, né? Isso. A nossa ideia aqui é mostrar como você deve compor essa carteira de investimentos, né? O que você tem à sua disposição e que pode fazer sentido. Como o Nathanael falou, nós temos aí para pensar na questão da idade da pessoa, na questão dos rendimentos que ela recebe, a situação dela, né? Perfil. Às vezes eu tenho um perfil moderado, ó, tem gente que é mais arrojado. Então, acho que tudo isso precisa ser... Então, assim, a ideia é justamente essa. O que tem à sua disposição? E não falar de instituições e nem de produtos específicos. Então, assim, mas vamos colocar em prática, né? Quais os principais caminhos para investir em aposentadoria? Em aposentadoria, assim, um dos principais... acho que o primeiro ponto que todo mundo começa a trabalhar, ainda mais se for num regime SLT ou se estiver empreendendo também, é organizar a questão da contribuição do INSS. Algo obrigatório que você vai ter que fazer, então cuidar e entender e pelo menos saber ali quais são os seus direitos em relação ao que você vem contribuindo. Isso é muito importante, porque, nossa, às vezes eu fico muito revoltada. Eu assisto alguns vídeos de internet que falam, porque para que contribuir, fazem uma conta básica. Se você pegar o tanto que você contribui para o INSS, em 35 anos, se for um homem, você vai ter um rendimento muito maior lá na frente. De fato, pode ser até que sim. Sim. Né? Só que a gente tem duas situações. Primeira, que o regime, contribuição previdenciária é um tributo, então ele é obrigatório. Então, não tem como você fugir. E segundo lugar, que você acabou de falar, isso faz sentido se você conseguir realmente juntar esse dinheiro esses 35 anos. E se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho? Exato. Acabou, né? Acabou. Não o seu planejamento. Exato. E assim, essas contas que a gente vê por aí, é verdade se a gente pensar, vou calcular se eu contribuir no INSS ou se eu contribuir numa previdência privada, onde eu vou ter mais recursos, ok, faz sentido. Mas a gente tem que pensar que é uma questão que é obrigatória, você vai contribuir. Então é o que eu sempre falo para os clientes. A gente precisa entender o que a gente está contribuindo, né? Qual que é a finalidade daquilo, qual que é o recurso que eu vou ter lá na frente, ou seja, qual que é o meu direito. Vai ter reformas, vai ter mudanças, a gente está falando às vezes de 30, 40 anos pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas é bom acompanhar e ter essa clareza, né? Outro ponto é entender previdência privada, né? A previdência privada tem uma vantagem tributária no longo do tempo também, isso é importante. Entender os investimentos e dividir ali os investimentos. O que eu preciso de reserva de emergência, por exemplo? Às vezes é muito comum chegar um cliente com uma carteira pensando na aposentadoria, mas ele não tem nenhuma reserva de emergência. E se ocorre algum imprevisto, ele precisa vender produtos ou sair de produtos antes do tempo, e aí ele pode ter um deságio, pode ter um impacto. Então, primeiro passo, né? Vou construir uma reserva de emergência. Vou analisar meu plano previdenciário, vou ter minha reserva de emergência. Vou construir meu patrimônio, eu vou ter o recurso ali destinado para
para uma viagem, para uma casa, para um carro, que são coisas mais de curto prazo, e vou desenhar os investimentos de longo prazo pensando na aposentadoria. Então, esse é um caminho para pensar ali entre produtos. A gente pode ter produtos isentos de imposto de renda, produtos que têm menos tributo, menos imposto de renda com o tempo. Lógico, a gente vai ter algumas reformas que estão acontecendo agora, que a gente Pois é. vai entender e estar acompanhando para ver como que isso vai impactar, mas tem muitas formas de investimentos ainda muito vantajosas para o plano de aposentadoria. Outro ponto também, para quem vai pensar na aposentadoria, é pensar nesse plano de contingência. Então, por exemplo, eu sou novo, tô com 30 anos, por exemplo, e vou iniciar meu plano de aposentadoria, organizar isso de uma maneira mais correta. Eu tenho um plano de contingência, eu tenho ali, já estou desenhando meu plano de sucessão, eu já estou me preparando para uma eventualidade, se acontecer, porque eu posso estar construindo um patrimônio. Se eu tiver uma interrupção, eu não tenho nada que me proteja. Então, isso é importante também. E, obviamente, para fechar essa conta toda, é o planejamento financeiro, que é organizar todo o orçamento da casa, entender ali. Isso, no começo, isso vai parecer meio chato até às vezes, né? Mas depois que você começa a fazer, começa a ver resultados, começa a ver que você está conseguindo direcionar o que precisa ser direcionado para a aposentadoria, conseguindo direcionar aquele dinheiro da viagem, do passeio, né? Consegue ter uma clareza melhor para ver aonde está indo o dinheiro a mais, que talvez não deveria ir. Você pega, às vezes, assinaturas de coisas dentro de casa, você vê que tem um valor enorme no ano que você paga. Que é um ralo enorme, que às vezes você nem tem tempo para acompanhar tudo aquilo. Então, fazer essa revisão, esse exercício e projetar o longo prazo é o caminho. Mas outro ponto também importante eu vou colocar um planejamento para 30 anos. Mas daqui a 30 anos fica muito distante, né? Muita coisa vai mudar. Então, o que eu busco? Olha o curto prazo, curto prazo, vamos dizer assim, vou fazer um planejamento para 30 anos, mas eu vou olhar isso a cada 2 anos, 3 anos, vamos criar pequenos objetivos para ir alcançando. Olha, esse ano eu consegui reduzir os meus custos, consegui aumentar o meu aporte, consegui melhorar a minha renda. Dentro de 3 anos, qual que vai ser o meu cenário? E aí eu vou evoluindo de tempo em tempo, que vai ficando mais tranquilo de fazer, né? 30 anos perde de vista às vezes. Sim, mas e no caso, tem um valor mínimo ou ele serve para todo mundo? Não tem um valor mínimo, depende muito do momento de vida. Então vamos supor, se a gente pega alguém que está no início, da vida profissional, ali o que vai contar para ele não é a rentabilidade, geralmente, a disciplina do aporte mês a mês. E o que eu comentei no início, não é tão empolgante às vezes, porque eu vou ficar guardando dinheiro todo mês, né? Vou aplicar, vou investir, vou procurar um bom investimento, mas o tempo vai fazer muita diferença. Para quem já está lá na frente, é entender ali o que ele busca. Às vezes ele tem um objetivo de aposentar mais cedo, um pouco mais tarde. Isso vai ser ajustado quando a gente entende o quanto ele tem de capacidade de renda, como que está o orçamento, né? Entender ali quanto ele consegue fazer de aporte, qual que é o objetivo dele de aposentadoria. Mas não tem um valor específico. O ideal, assim, o quanto antes é melhor, né? Você vai ter o tempo joga a favor, mas se eu já estou numa idade mais avançada, ou se eu já estou num período mais avançado, já tenho um patrimônio acumulado, aí é mais fazer uma revisão e entender. Muitos casos, às vezes, eu falo, eu quero me aposentar em 10 anos, com um determinado padrão de vida. Quando a gente vai analisar a capacidade de renda, às vezes não é possível. Ou às vezes o contrário. Às vezes observa que em 5 anos ele teria uma independência financeira. Às vezes ele pode atingir a independência financeira dele antes da aposentadoria. Ele pode ter esse objetivo também. Não necessariamente ele vai tá novo, vai ter ainda tempo para trabalhar, mas ele tem um patrimônio que já remunera ele o suficiente para ele pagar suas contas e tocar a sua vida. Então ele vai ter uma aposentadoria melhor do que ele era projetado, né? Melhor do que ele tinha em mente. Mas isso tudo vai analisar. Então não tem um valor exato para começar. O importante e nem idade. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E obviamente lá na frente a gente vai ter um tempo menor para trabalhar, mas é revisar. Então vamos revisar, no caso o INSS, tá tudo ok. Vamos revisar os custos, né? Às vezes eu tô lá com um imóvel que eu tenho um apego, o imóvel tá lá, mas ele tá me gerando custo, né? Não tá alugado, ele gera manutenção. Então de repente faz sentido eu manter aquele imóvel ativo lá, mas também não quer dizer que eu vou vender a minha casa e vou aplicar tudo no mercado financeiro. Sim, claro. Também às vezes não é o melhor caminho. Então, olhar dessa forma ali com bastante atenção. E quais que seriam os produtos ou classes de ativos que
costumam funcionar melhor para quem busca uma renda futura? Hoje a gente tem no mercado diversas opções, desde o produto mais conservador, que é o antes poupança, que é guardar dinheiro, não é o mais interessante em rentabilidade, mas a gente vai ter outros produtos como títulos públicos, produtos bancários, fundos mais conservadores, até produtos mais arrojados e alternativos. A gente vai ter um mercado muito amplo hoje de produtos e que atualmente a gente consegue acessar praticamente tudo, né? Hoje o investidor ele tem um acesso muito mais democrático em relação a alguns produtos que no passado não tinham. Agora, os produtos vai depender muito do perfil. Então, por exemplo, se eu sou mais conservador, eu vou buscar alguns produtos mais conservadores, produtos atrelados à Selic. Hoje a gente está com um cenário de juros bem elevado, então produto pré-fixado, algumas taxas pré-fixadas podem fazer sentido. Também não é para colocar tudo, né? Escolher uma classe e apostar tudo ali. É diversificar. Produtos atrelados à inflação são importantes também. Dentro da renda fixa, mesmo num perfil mais conservador, a gente consegue ter uma carteira que pode proporcionar crescimento e também proporcionar renda. Para quem é mais arrojado, ele pode pensar em comprar ativos como bolsa, ações para dividendos, fundos imobiliários, por exemplo, ou outros ativos que têm remuneração ali de cupom ou de juros mensais, semestrais, que, por exemplo, no crédito privado também, títulos públicos também teria. Então, esses papéis eles vão gerar uma recorrência de renda no futuro, ele pode construir a partir de agora. E aí tem dois perfis, por exemplo, eu tenho um perfil de um cliente que é muito conservador, então ele tem uma carteira mais conservadora, mais tranquila, que teve um aumento da valorização da carteira naquele mês, analisa e tira ali parte da rentabilidade e utiliza. E tem outro cliente, por exemplo, que ele é mais arrojado, então a carteira dele é toda de renda variável e produtos que rendem cupons. E gera um fluxo de caixa para ele. Então ele não está preocupado com o patrimônio em si, a oscilação. Ele está preocupado de quanto de renda vai entrar na carteira dele. Já o outro não consegue dormir se a carteira oscilar muito. Se oscilar muito, não vai dormir. Então ele fala, tá bom, eu teria um fluxo de renda legal, mas eu não durmo. Eu olho lá minha carteira, a hora tá um valor, outra hora tá outro, eu não vou dormir. Na hora que ele olha aquele gráfico, ele tem um treco, né? É o que eu falo assim, entende o seu coração, o coração tá calmo, tá conseguindo dormir? Então, ok, mantém um perfil. Não, às vezes tem que mudar, às vezes tem que buscar um perfil. Então, é por isso que eu mencionei no início. Seja muito fiel ao seu perfil e ao seu planejamento e à sua estratégia. Porque o mercado sempre vai ter alguma novidade, alguma coisa muito que tá todo mundo olhando, indo atrás, mas às vezes aquilo lá não é para você. Não é para você. Então, nesses momentos de incerteza, esses cenários não ter muita certeza ali. Ter certeza no momento de muita incerteza é também um ponto de atenção ali. Natanael, você sabe que o Aposentadoria na Bagagem, ele foca bastante o brasileiro que está no exterior, né? Sim. E a gente sabe de muitos casos de brasileiros que estão, vamos colocar só como exemplo, Estados Unidos sem status, né? Que é aquele brasileiro que está ilegal no país. E a gente sabe que muitos desses, a intenção é voltar, né? E eles acabam realmente fazendo remessas para o Brasil de valores e muitas vezes significativos, né? Para quem vive fora, né? Como lidar com essa questão do câmbio, tributação, essa flutuação de câmbio muitas vezes? E para esse brasileiro que está fora e tem a intenção de daqui a alguns anos, né, de fazer o pé de meia e voltar, tem algo especial para ele? Tem alguma diferença para ele? O primeiro ponto que eu colocaria é que a questão, por exemplo, do câmbio, dos valores que ele vai ter, não dá para tentar jogar com o dólar, com a oscilação do preço da moeda. Hora vai valorizar, hora vai desvalorizar, a gente sempre vai ter essa dinâmica muito grande. A gente fala que para economista é para deixar o economista humilde ali, porque é muito difícil a gente acertar o preço do câmbio e são muitas variáveis. Então a gente sempre aconselha a pensar na oportunidade do mês. Então tem um patrimônio, estou construindo, faz uma reserva no país, no caso, se você está nos Estados Unidos, faz uma reserva lá de recurso, tem ali a sua reserva de emergência lá e monta um patrimônio aqui no Brasil, por exemplo, através de investimentos. A gente tem uma taxa de juros elevada, enfim, a gente tem boas condições no Brasil. Então, assim, ele vai ter essa vantagem. Qual que é a vantagem dele? É que, às vezes, somente para esse brasileiro que foi para lá para desempenhar uma função que aqui ele consegue, por exemplo, vamos pegar uma função na área, no segmento de construção. Ele fazia essa parte de construção aqui, ele foi para lá, ele vai ter uma renda que
vai ser mais vantajosa, geralmente. E a vantagem dele é que quando ele manda esse recurso para cá, ele gera uma renda, um padrão de renda muito, muito acima da média. Sim. Então, por exemplo, vai ter às vezes aquele que se conseguiu gerar lá $1.000 de, por exemplo, de reserva, e ele manda para o Brasil, se fosse no cenário de hoje, está falando de quase mais de R$ 5.000 que ele estaria fazendo de aporte. E quando a gente faz uma projeção com um aporte mais significativo, ele vai ter uma aposentadoria muito mais interessante. Então, a vantagem dele, mesmo com a questão do câmbio, com a taxa que ele vai ter de transferência, toda essa questão que tem dentro ali dos custos de fazer uma transferência internacional, mas a vantagem dele é que ele vai ter uma capacidade de aporte muito maior aqui no Brasil para construir o patrimônio. Agora também é importante falar de alguns pontos que a gente observa, que é quando ele compra muito patrimônio imobilizado no Brasil. Então, às vezes ele compra um terreno, ele compra uma casa, ele compra muito patrimônio imobilizado e não deixa liquidez. Só para as pessoas entenderem, patrimônio imobilizado igual a imóveis. Igual a imóveis. Então, eu comprei uma casa, comprei um terreno, comprei um apartamento, porque eu vou construir um patrimônio imobilizado no Brasil. E às vezes eu não deixo nada ali, eu deixo muito pouco de reserva, de valor de liquidez, né? Investimentos, que é a parte líquida do patrimônio. E o que pode acontecer é que ele fica com muito valor imobilizado e às vezes se ele não está alugando, se teve um problema, qualquer cenário que possa acontecer, além dele não ter a renda, ele está com muito recurso imobilizado e pode ter os custos de manter esses imóveis ali, reformas, enfim, várias coisas que ele vai ter que arcar com isso. Então, às vezes, é dosar isso, né? Não é nem muito para um lado, nem muito para outro, mas diversificar dentro do perfil de cada um e pensar em ter dois pontos. Então, por um lado, ele tem uma vantagem de ter uma moeda mais forte e uma capacidade maior de aporte, né, de reserva de valor aqui para aposentadoria, mas por outro lado, se ele mobiliza tudo isso, ele pode ter um risco maior lá na frente também, que é mais custo. Se ele, vamos supor, comprei um imóvel e pus para alugar, se esse imóvel fica desocupado e eu não tenho outra fonte de renda, eu não tenho renda e ainda tenho custo para manter aquele imóvel. Então, fazer essa diversificação também faz parte ali do planejamento. Eu colocaria, tem uma vantagem, mas tem um ponto de atenção também. E para o brasileiro, compensa diversificar em moeda estrangeira? Compensa. E, na verdade, recomenda que... Recomenda-se, né, ultimamente. Recomenda-se que tenha essa reserva. A gente... os Estados Unidos é uma das economias mais seguras e mais fortes que a gente tem. Nenhum americano tem tudo lá. Né, tudo na moeda dele, ele diversifica. Então, no Brasil, diversificar a moeda, diversificar os investimentos, e a gente tem vários meios hoje, muito mais democrático para acessar, com valores até menores, valores pequenos de entrada, você consegue ter essa diversificação e construir esse patrimônio lá fora. Às vezes, começa essa construção lá fora até para uma viagem. Vou fazer uma viagem internacional. Às vezes, eu ficar tentando buscar o melhor momento de comprar dólar, porque agora eu vou fazer a viagem. Por que eu já não vou construindo essa reserva lá fora? Abre uma conta, faz um investimento. Teve até essas mudanças de imposto recente. E às vezes o pessoal sempre manda o recurso para fora, para já perto da viagem, manda como disponibilidade. Vai pagar mais imposto. Então, se ele manda com antecedência, constrói uma carteira, quando você manda investimento hoje, a regra atual é assim, você paga menos imposto se você for investir lá fora. Então, eu pago menos imposto para investir, para enviar o recurso, deixo ele rendendo. No momento da viagem, eu vou lá e utilizo esse recurso. Mesmo eu sendo brasileira, morando aqui no país, eu posso abrir uma conta em um banco... são bancos que têm o quê? Eles têm alguma associação com algum banco brasileiro? Ou eu posso abrir conta em qualquer banco? Hoje a gente tem, por exemplo, plataformas e corretoras que são brasileiras e que atuam no mercado lá fora. E aí eu posso investir lá mesmo? Pode investir lá. Você pode abrir a conta situação fiscal aqui no Brasil. Exato. Até porque essas plataformas que já vêm do Brasil, ela é muito mais amigável. Então, a plataforma é em português, os produtos são mais... até o atendimento já é para brasileiros, é uso brasileiro. Então, ele entende um pouco mais do nosso dia a dia, entende um pouco mais a gente. E é muito mais democrático. Então, ele pode abrir uma conta. Hoje a gente tem plataformas que não tem nem custo. Pode abrir uma conta, enviar recurso muito simples, aplica, você vai ter acesso a fundos, às ações, a títulos do mercado imobiliário lá fora, títulos de renda fixa. Então, essa mesma carteira geradora de renda que a gente pode ter no Brasil, a gente também pode ter lá fora. Ah, entendi. Então, dá para construir isso também. Então, primeiro ponto, né? É importante para a diversificação. Isso não... Ter uma moeda forte na carteira é importante.
para diversificar aí a questão entre países. E por outro lado, você pode tanto gerar renda lá fora, se não é para se aposentar lá fora, mas também para poder viajar, ou fazer uma viagem internacional, porque que não eu já não utilizo lá fora. E é muito comum, né? Vou viajar, vou usar o cartão do banco internacional, vou usar lá fora, e quando precisar de dinheiro eu envio o dinheiro lá para fora e uso lá. E vai pagar mais. Então, se eu mando com antecedência, que é o planejamento, vou fazer uma viagem, vou me organizar, eu tenho às vezes 1 ano para deixar esse dinheiro rendendo. Pega Sim. ali no mercado americano rendendo num produto conservador, né? E vou construindo mês a mês essa reserva lá. E a gente roda, roda, roda e a gente sempre chega no planejamento, né? Sempre chega no É o que eu falo, a planejamento. gente planeja uma viagem, a gente planeja uma festa, a gente planeja trocar o carro. Por que não planejar a aposentadoria? Exato, Né? exato. E eu acho que essa é a parte que eu sempre comento com os clientes. Você planeja tudo. Então, porque nada mais é do que você planejar sua velhice. Essa é a realidade. Exato. Né? Falando assim, em termos bem rápidos, porque eu acho que é um tema que demandaria até um episódio inteiro. Previdência privada. Que eu acho que todo mundo, quando a gente fala em plano B de aposentadoria, a previdência privada. E a gente sabe que é um tema enorme, né? Sim. Mas cuidados, assim, coisas bem práticas. Quais cuidados que você precisa ter? Então, cheguei hoje, quero abrir uma previdência privada, mas eu não tenho uma assessoria. Essa é a grande importância de um assessor, né? Para ele chegar e te explicar. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. E às vezes, realmente, você está ali no banco, te oferecem uma previdência privada. E já vi casos em que ofereceram a previdência privada, a pessoa assinou ali tudo, tinha previdência privada, veio a óbito. Quando a família resgatou, o valor de imposto a pagar foi um negócio Sim. absurdo. Exato. Né? Então, acontece, né? Então, assim, em uma forma assim bem rapidinha, quais cuidados tomar com previdência privada? Primeiro cuidado é o tipo de previdência. A gente tem 2 modelos, tem o PGBL e o VGBL. Então, são 2 planos de aposentadoria. O produto, o fundo de investimento, o produto sempre vai ser o mesmo, não vai mudar muito. Mas o PGBL é para aquela previdência para quem vai deduzir do seu imposto de renda. Então, eu vou deduzir parte do meu imposto de renda anual, vou contribuir na previdência, então eu deixo de pagar hoje para pagar no futuro. Só que aquela previdência do PGBL, quando ele for pagar imposto, ele vai pagar o imposto sobre o total. Tá. Já o VGBL, eu posso projetar essa previdência privada para aposentadoria. Lá eu vou contribuir para construir uma aposentadoria. E lá, aí sim, lá eu vou pagar o imposto sobre o que tiver de rendimento. Tá. O que às vezes acontece, que é um ponto de atenção, eu faço o PGBL sem saber a finalidade do PGBL. E aí lá na frente, quando eu for resgatar, eu vou ter que pagar 10%, 15% em cima do total do que eu guardei. E não porque se entende que eu coloquei lá, mas eu não paguei imposto hoje, eu deduzi hoje. Então eu não paguei hoje, mas eu vou pagar no futuro esse imposto. E aí onde acontece isso? Às vezes vai, na caso da herança, a família vai receber lá, por exemplo, R$1 milhão. Daqui a pouco desconta 100 mil ou mais de imposto, sendo que ele poderia ter um tributo menor. Então, não tem certo ou errado, só precisa entender qual que é a finalidade de cada uma. Geralmente, trabalha com as duas, né, se for o caso. A ideia, então, é você sempre fazer todo esse planejamento, toda essa questão de finanças, visando algo. E não ir fazendo para ver o que dá no futuro. Isso, exato. Né? Você visa alguma coisa. Agora, já pegando esse gancho que você está falando, que você falou a respeito da Previdência, né, de sucessão e tudo mais, a gente sabe que a Previdência ela não entra no inventário. Isso. Né? Agora, algo que geralmente as pessoas não gostam de falar, né, que é sobre sucessão, mas que eu acho que é extremamente importante, a questão do seguro. O seguro, ele vem para também te auxiliar nessa questão da sucessão, né? E nesse caso, o que a gente... Porque a gente sabe que tem seguros inúmeros. Exato, muitos. Já vi situações também bem complicadas. Até, abrindo aqui um parênteses, recentemente eu atendi uma pessoa que veio muito revoltada porque a seguradora estava se recusando a pagar o seguro que a mãe havia falecido. Aí eu fui olhar isso daí. Falei, deixa eu ver por quê, né? O que aconteceu? Vamos verificar. E era um seguro extremamente restritivo. Então, a mãe pagou um seguro anos a fio, que era o seguinte, ela só teria direito a resgatar em vida, ou os sucessores só receberiam se ela morresse de câncer.
Entendi. E ela não morreu de câncer. E aí não cobre. E aí não cobre. E Né? para explicar depois, E para né? explicar. Pois é, né? Então, assim, ou seja, ela pagou uma vida inteira. Não vou colocar entre aspas à toa, né? Sim. Então, o que eu preciso observar no seguro? E o que esse seguro precisa resguardar? Tá. Primeiro ponto que a gente vai entender é, por exemplo, eu tenho duas formas de seguro. Eu tenho um seguro em vida e o seguro na ausência. Então, são dois pontos importantes para a gente partir para pensar. E todo mundo só fala seguro de vida. Você faz seguro de vida, mas Tá. tem duas diferenças. Ah. O seguro em vida é o que eu busco pessoal. Pra mim mesmo. Para mim mesmo. Tá. Então, Se eu tiver algum se problema. tiver algum problema, que é a contingência. Eu Tá. tive algum problema, parei de produzir, estou inválido, fiquei internado, tive uma doença grave, qualquer situação, eu vou ter uma apólice que cubra aquele momento, que me dê, por exemplo, 2 anos de apoio financeiro, tive uma invalidez, tive uma doença grave, fiquei internado. Então, você tem ali apólices, seguros, que é o em vida. Para mim, a segurança, para manter o meu plano de aposentadoria intacto. Ou seja, eu não vou dilapidar ele no momento de eventualidade. E tem aquele de ausência, que assim é para a família. E o de ausência não é só, eu vou partir, vou ficar ausente e vou deixar algum recurso para a família. Não, depende do momento. Se eu tenho filhos menores que estão na fase de formação, de educação, eu preciso deixar uma apólice que cubra o período educacional. Eu tenho, por exemplo, um cenário de que eu sou a principal fonte de renda dentro de casa. Eu preciso deixar uma cobertura que garanta pelo menos um período de contas pagas. A gente olha, vou deixar 2 anos de contas pagas. Vou garantir um patrimônio que garanta a educação do meu filho no ensino fundamental até a faculdade, né? E também tenho a questão do valor de sucessão para acessar o patrimônio. Exatamente. Então, dividir isso, primeiro, acho que é o primeiro ponto que a gente analisa, né? E o tipo de seguro que vai ser contratado, sempre analisar muito bem. Às vezes é muito comum a gente contratar, e depende muito da realidade financeira de cada um. Mas às vezes vou contratar um seguro que eu fui lá e liguei, contratei e tá tudo certo. E não fiz uma análise mais aprofundada do tema. Porque hoje a gente tem a apólice, por exemplo, no caso da sucessão, que for no caso de ausência, eu posso ter opções para qualquer causa. Independente do que acontecer, se vai ser, por exemplo, um acidente no ar, na terra, no mar, você precisa ter algum tipo de cobertura que cubra aquelas realidades. Se vai ser por doença, por acidente, não importa. Ele vai cobrir qualquer causa. E isso é importante. E, principalmente, buscar seguradoras que garanta, naquele primeiro momento que você contratou, tanto uma apólice resgatável, ou seja, eu faço um aporte, esse valor fica corrigindo lá, e eu tenho a possibilidade do resgate desse valor no futuro, e que seja vitalício, que eu preciso pagar. Que o vitalício seja a cobertura, não o pagamento. Não o pagamento. Exato. Tá, entendi. Porque eu vou ficar a vida inteira pagando uma apólice, e toda vez que mudar a minha idade, mudar o meu quadro de saúde, eu vou ter que aumentar, vai ter uma correção. Então, eu faço uma proteção que ela é vitalícia, eu contribuo para um determinado período, e principalmente, eu congelo o meu momento atual. Eu travo a minha idade, a minha saúde. Entendi. Se não tiver nada diferente disso... Então, eu posso ter, por exemplo, 40 anos, pagar, não sei, vamos lá, colocar 10 anos. 10 anos. 10 a 20 anos é a opção. E daí depois, se eu morrer com 80... A família vai receber. A família vai receber. Só que, valores... Tem como fazer esse cálculo? Existe esse cálculo, por exemplo? Eu vou dar um exemplo de um caso real, né? Por exemplo, eu tenho ali um patrimônio de R$1 milhão em financeiro. E aí eu vou fazer vou pensar na parte somente da sucessão. A família precisaria minimamente ali de uns 10% desse valor. Eu precisaria ter uns 100 ali disponível, de 10 a 15%. Eu preciso ter ali em torno de 100 a 150 disponível. Para acessar o patrimônio. Para acessar o patrimônio. Que é a questão do inventário, Do inventário. Né? O TCMD, se for imóvel, tem o cartório, tem os honorários do advogado também. Tudo isso vai girar em torno de 10 a 15% no cenário total. De hoje. Isso se não mudar. Se não mudar o imposto, porque a gente tem de 4 a 8 a faixa. Isso. E tem muitas questões querendo aumentar esse tributo também de sucessão. E aumentar também a questão, por exemplo, de imóveis, utilizar um outro valor, né? Exato.
Isso, exato, porque aí faz o cálculo pelo valor do imóvel que foi feita a aquisição, nem não pelo valor de mercado. Se essa regra muda, tudo isso muda o cenário ali de sucessão. Então, ele vai ter que pegar ali em torno de 100 de 10 a 15% desse patrimônio e guardar. Dependendo da idade, às vezes, se eu pego todo esse valor e transfiro para o herdeiro, eu não tenho garantia nenhuma que aquele recurso vai ser destinado para essa finalidade. Então, o que eu faço? Eu vou diluir isso em 10 anos. E geralmente ali ele pode, não dá pra gente cravar, porque depende muito da idade, da saúde, do perfil de cada um, mas pode oscilar entre ali 50% a 60% do valor que é necessário para a sucessão, pode chegar até 90% ou muito próximo do valor, mas eu vou diluir isso em 10 anos. E é onde a gente falou da engrenagem, a gente fala também da engenharia financeira, ou seja, se eu já tenho um patrimônio construído, eu pego esse patrimônio, vou ter um ano para trabalhar com ele, deixo ele rendendo, e parte desse rendimento eu utilizo ele para fazer a proteção. Entendi. Então eu pego parte da rentabilidade do que gerou no período, direciono para a proteção e garanto ali. Ao invés de eu colocar 10%, 15% já de imediato para essa finalidade, eu vou diluir durante 10 anos. Só que qual que é a vantagem? Vamos pensar que no primeiro ano eu coloquei 10% desse valor necessário na reserva. Aconteceu alguma coisa comigo, a minha família já vai ter acesso a 100%, porque é uma apólice, é uma questão securitária. Durante 10 anos eu vou guardar esse valor, vai corrigir, o poder de compra vai ser ajustado. Daqui 10 anos, se eu precisar resgatar, eu resgato. Se eu não precisar, eu paro de aportar, que eu já contribuí o que era necessário, e eu vou ter isso vitalício. Só que tanto o valor que eu guardei continua corrigindo, e a cobertura da minha família também continua corrigida. E isso é muito importante, porque a gente vê muitos casos que as pessoas não conseguem fazer o inventário, porque são valores altos. Sim. E aí a gente precisa pensar em vários pontos, né? As pessoas não conseguem fazer o inventário. O valor da pensão por morte atualmente mudou. Então, ele não é mais 100% do que o falecido recebia. Então, duas situações. Então, se a pessoa já era aposentada, não é mais 100% do que a pessoa recebia. Né? Que a viúva e os filhos, se eventualmente tiver filhos, vão receber. E se a pessoa não tiver aposentada, piora ainda mais o quadro, porque são feitos vários cálculos e o valor cai demais. E a questão também, que muitas vezes não consegue acessar, porque as contas são bloqueadas, né? Isso que eu ia comentar. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem... Conta conjunta, né? Conta conjunta, que também não resolve, né, essa questão. Outro ponto é que às vezes a pessoa não tem renda, e a renda é por exemplo, de um só do casal, que tem a renda e a conta dele é bloqueada, né? Quando tem ausência. Então, a pessoa não tem a pensão por morte ou a pena menor, não tem recurso para fazer o inventário, não tem mais a fonte de renda que tinha e não consegue acessar os valores investidos para poder utilizar. Então, ela fica completamente travada ali naquele cenário. E acho que todo mundo já conheceu alguém ou vizinho, ou uma casa, fala, olha, essa casa aqui é de inventário. Já ouviu falar, casa de inventário. Casa de inventário. O que é isso? Eu não consigo vender, não posso fazer nada, essa casa está aqui. Às vezes a dívida é tão grande que não dá para vender a casa e cobrir, e fica lá a casa, fica travado. Então, essa atenção é importante ter, né, fazer essa proteção, porque ainda aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo a ter isso como algo importante. Exatamente. Lá fora é muito comum. É muito comum. É muito comum. Né? Quando a gente conversa e você já me acompanhou em alguns atendimentos, conversa com quem está fora do Brasil, ele é muito normal, né? E isso, sim, a questão de seguros e tudo mais. Então, aproveitando que a gente está falando de quem está morando fora do país, uma coisa que é muito normal a gente nos questionarem é: tô fora, quero voltar a contribuir para o INSS. Né? O que é melhor? Contribuir 11% ou contribuir sobre o teto do INSS? Né? Aqui, falando especificamente, né, em relação ao INSS, tá? Essa questão dos 11%, eu sempre falo para o cliente tomar cuidado. Tá? Porque assim, quem está fora pode contribuir, vai contribuir como contribuinte facultativo, e ele pode contribuir como? Ele tem duas formas: 11% sobre o salário mínimo ou 20% entre o mínimo e o teto do INSS. Tá? 11% do salário mínimo não é para todo mundo. Por quê? É aí que a gente volta de novo na questão do planejamento. Se você tem ali, está muito próximo de se aposentar,
e você tem direito a uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, o que acontece? A contribuição em 11%, ela só te dá direito a uma aposentadoria por idade. Então, você às vezes pode perder o direito à aposentadoria por tempo de contribuição antes, né, ali de 62 anos ou de 65 anos, por causa de uma contribuição em 11%. Então, assim, só abrindo parênteses, por quê? Acho que antes de responder, acho que não existe uma resposta exata ali, cravada, né, contribuem tanto. Então, assim, acho que tudo isso tem que ser verificado, né? Mas vamos partir do pressuposto que dá para ser em 11%, tá? Tem como fazer essa conta para o cliente? A relação de, por exemplo, de vou contribuir 11, eu ou vou contribuir mais, né? eu vou contribuir 11% sobre o salário mínimo ou contribuo o teto? Ou é melhor eu contribuir 11%, investir o restante? Exato. Por exemplo, a gente sabe que para quem está fora, hoje o teto do INSS ali o valor de contribuição é em torno de R$ 1.600. Se a gente for transformar isso em dólar ou euro, né? A gente fala muito em dólar, Estados Unidos, mas a gente precisa lembrar também, nós temos brasileiros, Itália, Espanha, Portugal, Japão. Às vezes o valor realmente para eles não é atrativo. Fica né? atrativo. Fica atrativo. Então, essa é a questão. Eu acho que eu brinco que é a pergunta do milhão. O que eu faço? Porque a primeira pergunta é, eu contribuo 11% ou contribuo o teto? Eu acho que a gente precisa abrir um leque ali primeiro. Você pode contribuir 11%? Pode. Então, mas em termos financeiros, tem como fazer essa conta? Tem. E eu vou até trazer um caso, né, que a gente conversou, a gente até trabalhou junto nesse caso, que contribuiu a vida inteira no teto. E agora eu vou tirar um ano sabático. Vou fazer uma pausa para me reinventar e buscar uma nova carreira. E aí vem a pergunta, contribuo no mínimo ou contribuo no teto? E aí a gente tem que analisar, né? Analisar e fazer o planejamento. Volta para o planejamento. Volta para o planejamento. Volta para o planejamento. Então, analisar esse cenário e identificar ali, dentro do que eu vou contribuir, se eu contribuir no teto no mínimo, qual que vai ser as hipóteses lá na frente. E nesse caso específico se eu contribuir no teto, eu vou contribuir muito mais do que necessário. Se eu contribuir no mínimo, eu vou impactar todo o meu período que eu contribuí no teto. E aí minha aposentadoria vai ficar muito diferente lá na frente. Então, é encontrar a melhor hipótese, né? Dentro de todas as possibilidades. Entre o mínimo e o teto, qual que é o melhor cenário que encaixa? E aí, se a gente pegar fazer uma conta base ali, bem simplificada, eu até fiz um estudo recente. Se eu tenho 30 anos de idade, por exemplo, e vou aposentar com 60 anos, e vou contribuir esses 30 anos, essa diferença entre o mínimo e o teto. Quanto que eu teria de patrimônio na condição de hoje? Eu até considerei 1%, que o Brasil sempre a gente tem uns juros um pouco mais elevado, mas daria, por exemplo, essa diferença investindo no mercado tradicional. A diferença que você fala a diferença entre contribuir o mínimo que seria o que era o 11%, que hoje representa ali R$166, e o teto que hoje R$1.600. Então, se investisse essa diferença de vamos colocar R$1.400. Isso. Vamos investir R$1.400 durante 30 anos. Eu teria um patrimônio aproximadamente, no cenário de hoje, a valores nominais, mais de 3 milhões lá na aposentadoria. Então, faria uma baita diferença. Então, às vezes, só ir e contribuir no teto ou no mínimo não é o melhor caminho. É sentar, entender, fazer um bom planejamento e verificar qual que é a realidade. Mas se a gente fazer uma conta, assim, daria mais de 3 milhões de reais lá no futuro. Que é onde o pessoal pega e fala, olha, se você contribuísse lá, exatamente. Você teria mais. E é o que eu falo, é verdade. Mas em outros casos, ele contribuiu, por exemplo, 20 anos no teto e vai contribuir no mínimo agora, Sim. O impacto dele seria muito grande. Porque muito falta grande. menos tempo, a diferença que ele teria talvez não vai compensar a diferença de renda que ele vai ter lá na frente e ele não vai ter tempo de fazer esse planejamento. Então, se eu sou mais novo e tenho essa opção, aí eu posso analisar. E desde que tenha disciplina. Desde que tenha disciplina. Porque eu acho que... acontece também. É a mesma questão que às vezes o pessoal fala assim, vou vender minha casa e vou viver de aluguel porque o rendimento rende 1%, por exemplo, e o aluguel é 0,5% do imóvel, então fechei a conta. Ele não tem disciplina. Aí no primeiro mês ele vai fazer uma viagem, ele utiliza mais do recurso e pega um pouquinho do principal. Mas vai dar diferença é pouca. Vou trocar de carro, pega mais um pouquinho do principal. Quando ele percebe, ele já não tem mais o dinheiro do apartamento guardado e já não gera a renda necessária para pagar o aluguel. É a mesma coisa na aposentadoria. Eu vou contribuir por conta própria.
mas eu não gerei nenhum plano, em algum momento isso não vai fazer sentido. Eu olho para 30 anos de planejamento. Eu vou fazer aqui uma reserva todo mês. Fica tão distante que eu me perco no meio do caminho. Sim. E aí eu não guardei o que era necessário, não E contribuí não com deu o certo. regime geral e não deu certo. E aí tive um problema e aí quando eu dou conta, A máquina não funciona a mais. máquina não funciona mais, tá tudo travado, né? Natanael, se você tivesse assim uma única dica para dar, né, para quem está nos ouvindo, qual seria? Fazer um planejamento. Fazer o planejamento correto e a principal dica é tomar muito cuidado com a questão dessas certezas que a gente vê todo mundo falando no momento de muita incerteza. Então, faça um planejamento Fiel à sua fiel à realidade? sua realidade, ao seu perfil. Seja muito fiel a isso, trace um plano correto ali para a sua realidade e trabalha com isso. E aproveitar oportunidades é possível também, mas sempre dentro da sua realidade. Então, dá o primeiro conselho assim, vou pensar na aposentadoria, vou guardar dinheiro, vou investir, vou fazer um seguro. Antes de fazer tudo isso, dá uma revisada, entende como que está a sua realidade, o seu momento, e aí faz as projeções. Tudo isso parte do planejamento. Obviamente que com uma assessoria, um acompanhamento de um advogado, previdenciarista, é o que vai te ajudar a conduzir nessa realidade, porque a gente tem muitas opções hoje no mercado. Mas comece pelo planejamento, fazendo um levantamento do seu momento atual. Perfeito. Bem, Natanael, a gente poderia ficar, acho que um dia inteiro aqui conversando a respeito de investimentos, de plano, trazendo casos que nós já trabalhamos, que tem coisas muito interessantes. Mas eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Obrigado. Você já está convidado, porque eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muitas dúvidas, tá? Você vai vir para uma próxima só para tirar dúvidas. Natanael, como que as pessoas podem te encontrar? Deixa o seu contato. Ele vai estar na descrição do vídeo depois, tá? Para quem não conseguir ainda neste momento, mas como que as pessoas te encontram? Pode me procurar pelo Instagram mesmo, né? O Natanael Cabral, mas vai estar escrito aqui para depois o pessoal procurar. Procura lá, eu posto as coisas também, mas pode me chamar lá que eu sempre estou atento para responder e a gente iniciar aí uma conversa e entender como que eu posso ajudar. Perfeito. Se esse episódio ajudou você a compreender um pouquinho melhor sobre essa máquina cheia de engrenagens que é a aposentadoria, aproveita para se inscrever no canal. Curte, compartilhe esse conteúdo com quem precisa dessa informação, ativa o sininho, pois a cada 15 dias nós temos episódios novos aqui. E lembre-se, a aposentadoria não tem fronteiras, a informação é o seu melhor passaporte. Até mais!